Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus capítulo 6, verso 7. Você já percebeu como as pessoas costumam repetir o que os outros falam? Isso é errado? Depende da fonte de informações. O Senhor Jesus ensina as palavras do Pai. Agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. João capítulo 8, verso 40. E o apóstolo Paulo ensinou o que recebera do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Não é errado repetir o que outros dizem, mas é bom analisar o que ouvimos para evitar confusões doutrinárias e situações constrangedoras. Na igreja de Bereia, os crentes recebiam de bom grado as pregações, porém não as consideravam verdades bíblicas antes de confrontá-las com as Escrituras. Atos capítulo 17, verso 11. Quando o crente ouve a palavra de Deus, é alimentado. Quando a lê, alimenta-se a si próprio. Quem somente ouve pregações corre o risco de aprender errado. Você precisa se habituar a analisar, à luz das Escrituras, tudo o que lê e ouve. Salmo 119, verso 105. Muitos pregadores citam provérbios populares ou trechos de hinos como se fossem versículos bíblicos. Ouviram alguém um dia pronunciar um ou mais desses versículos extrabíblicos, na maioria dos casos antibíblicos, e começaram a citá-los como verdade. É isso que eu chamo de síndrome do papagaio. Há alguns anos venho reunindo várias pérolas, entre aspas, mediante observação e com a ajuda de alguns alunos e leitores de meus artigos. Vamos analisar, neste capítulo, aquelas frases que parecem estar na Bíblia. Você está curioso? Quer saber se tem empregado algum versículo novo? Entre aspas. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Somos deuses. Essa frase é muito usada pelos pregadores da confissão positiva e da teologia da prosperidade. Costumam dizer, a Bíblia diz, sois deuses, para enfatizar que o crente pode ser um Deus aqui na terra, um supercrente, com poderes especiais, podendo determinar a bênção na hora em que bem entende. A frase somos deuses é uma distorção da veracidade contida em Salmos 82, verso 6. Este versículo diz, vós sois deuses. No entanto, esta afirmação de Asaf deve ser entendida à luz do contexto. O salmista falava ironicamente dos ímpios do seu tempo que nada sabiam nem entendiam, pois andavam em trevas, versículos 4 e 5. Embora nada soubessem, pensavam saber alguma coisa. Asaf, então, após fazer a afirmação irônica, concluiu, todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Verso 7. Interpretando os textos sagrados de forma equivocada, sem levar em conta os seus contextos, os pregadores triunfalistas enfatizam que podemos ter a natureza divina na sua plenitude. 2 Pedro 1, verso 4. Esta passagem menciona nossa participação na natureza divina quanto aos atributos comunicáveis e não quanto aos absolutos, onipresença, onipotência, onisciência, etc. O Senhor nos comunica amor, bondade e outras virtudes. É nesse sentido que participamos de sua natureza. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 9. Mas um famoso pregador americano que propagava doutrinas antibíblicas e até blasfêmias, como a de que Jesus teria assumido a natureza de Satanás na cruz, afirmou, aspas, nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos, fecha aspas. Zoe, a própria vida de Deus, Kenneth Hagin, Graça Editorial, página 79. Quem sabe alguém argumente, aspas,
Ser Deus não significa ser igual a Deus. Somos semelhantes a Ele. Somos deuses com D minúsculo andando na terra. Fecha aspas. Que engano! O Senhor, que não dá sua glória a ninguém, Isaías 42, verso 8, pergunta para esses deuses: a quem me fareis semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Isaías 46, verso 5. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Pela fé, os mundos foram criados. Esses mesmos pregadores da confissão positiva que enfatizam de modo exagerado a fé, ensinando a fé na fé e não a fé em Cristo, vale-se dessa frase para dizer que, assim como Deus usou o poder da fé para criar o universo, devemos liberar a nossa fé criadora. É claro que o Senhor é o autor e o detentor da fé, Hebreus 12, verso 2. Ele a distribui por sua graça àqueles que obtêm a salvação, Romanos 10, versos 9 e 10. Porém, não precisou de fé. Fé em quem, se ele é o Todo-Poderoso, para criar todas as coisas. Ele é autossuficiente e usou o poder da sua poderosa palavra. Haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Na verdade, os mestres da fé, entre aspas, inventaram o versículo novo em questão a partir de Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Observe que o texto menciona nossa fé para entender e não a de Deus para criar. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Eu venci o mundo, e vós vencereis. Falando em mundo, esta palavra nas páginas sagradas pode referir-se ao mundo criado por Deus, como vimos acima, em Hebreus capítulo 11, verso 3, à humanidade, João 3,16, e ao sistema maligno que exerce influência sobre as pessoas, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Por meio da vitória de Cristo, todos os seus seguidores autênticos, nascidos de Deus, 1 João 5, verso 4, se tornam mais do que vencedores, Romanos 8, 37. A vitória dele, de fato, nos faz triunfar. Contudo, as palavras de Jesus, na última parte de João 16, 33, foram apenas: eu venci o mundo. O complemento, e vós vencereis, é um acréscimo às palavras do Mestre. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. Alguns dias atrás, ouvi um pregador dizer essa frase com a maior naturalidade. Ele não era um neófito, mas alguém com alguns anos de ministério. Você percebeu a falácia que ele cometeu? E o erro foi consciente, a ponto de associar a citação ao episódio do endurecimento de Faraó, Êxodo capítulo 9, verso 35. Sabemos que Deus entrega os homens incrédulos aos seus próprios desejos quando não se arrependem. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, verso 28. Todavia, esse endurecimento do coração ocorre por causa da permanência no pecado. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. De acordo com a Bíblia Sagrada, não foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos, mas sim o diabo, Deus com D minúsculo. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. É comum ouvir pregadores citando essa frase como sendo a primeira promessa relacionada com a obra redentora de Jesus. Você sabia que essa promessa, conforme está mencionada acima, não aparece nas Escrituras? Em Gênesis 3, verso 15, Deus disse a Satanás que estava personificado na serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe como o versículo bíblico é bem diferente da frase usada por muitos pregadores. O verbo empregado não foi esmagar, mas ferir. Isso porque, de acordo com a palavra de Deus, o inimigo ainda não foi derrotado por completo, esmagado. Ele já está julgado, João 16, verso 11, e na cruz Jesus o feriu, vencendo-o por antecipação, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Quando Satanás será esmagado definitivamente? O apóstolo Paulo responde, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, verso 20. Hoje, por enquanto, temos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, Lucas 10, 19. Porém, em breve, a vitória sobre o príncipe deste mundo será em definitivo. Observe que é o Senhor quem o esmagará, e debaixo de nossos pés. Como sabemos que a sentença de Gênesis 3, versos 14 e 15 diz respeito ao diabo? De fato, a simples leitura do texto induz-nos a pensar que as palavras de Deus se referem apenas à serpente. E há pregadores enfatizando que o Senhor tratou com ela e não com o inimigo de nossas almas. Entretanto, há 3 passagens que dirimem qualquer dúvida. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, Apocalipse capítulo 12, verso 9 e capítulo 20, verso 2. Na primeira, Paulo disse que a serpente enganou a Eva. Nas outras, o diabo, que engana todo mundo, é identificado como a antiga serpente. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. O dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes, por não ler a Bíblia com atenção, alguns pregadores caem no erro de omitir parte dos versículos bíblicos, gerando confusão. O dinheiro é importante e precisamos dele para nossa manutenção. Errado é pôr o coração nele. Mateus 6, versos 19 a 21. O apóstolo Paulo não despreza o dinheiro, mas condena a avareza e a ganância. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. É interessante como um crente, acreditando ter uma vida correta, pode estar cometendo pecados graves contra Deus. Muitos condenam a idolatria e a feitiçaria, contudo são avarentos, isto é, idólatras. Efésios capítulo 5, verso 5. E rebeldes. E a rebelião anda de mãos dadas com a feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Outros não contribuem para a obra do Senhor e tornam-se ladrões. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10. E há ainda crentes implacáveis com os homicidas, mas que desconhecem as verdades de 1 João capítulo 3, verso 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quantos não são os crentes perdidos dentro das igrejas? Condenam a prostituição, mas prostituem-se espiritualmente ao barganhar as inegociáveis verdades da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 16, versos 16 a 20. Que Deus use os seus mensageiros, a fim de salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. O amor encobre multidão de pecados. Há frases que possuem acréscimos sutis, porém perigosos, como nesse caso. O prefixo em, no verbo encobrir, muda completamente o sentido da mensagem bíblica. O amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, Almeida Revista Atualizada. Encobrir é uma coisa, e cobrir, outra bem diferente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, verso 13. O amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, verso 12. Não se deve acreditar que, em razão do amor, devemos tolerar o pecado, como se este não fosse tão danoso. Quem ama, de fato, revela ao pecador a necessidade de abandonar o pecado. Jesus, o grande mestre, demonstrava amor às pessoas, porém nunca deixou de indignar-se com o pecado. Marcos 10, verso 21. Embora a palavra grega
kalupton, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 e Tiago 5, verso 20, significa literalmente ocultar. O sentido não é de encobrir, camuflar ou acobertar pecados. Não. Antes, enfatiza o poder de Deus de desfazer os nossos pecados. Isaías 44, verso 22, escondendo-os nas profundezas do mar. Miqueias 7, verso 19. A diferença entre cobrir e encobrir pecados é vista claramente em Salmos 32, versos 1 e 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Grifo nosso. Não entendeu? Leia novamente as passagens com calma. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. O nome de Deus é Já. Embora o Senhor opere milagres durante o culto e especialmente no momento da exposição da palavra, Atos capítulo 14, versos 8 a 10, as Escrituras não o apresentam com o nome Já, no sentido de que ele haja sempre de forma imediata. Tal chavão tem a sua origem em Salmos 68, verso 4. O seu nome é Já. Texto cujo real significado é ignorado por muitos pregadores. Na tradução espanhola de Cassiodoro de Reina, está escrito Já es su nombre. A versão da Bíblia Rei Tiago em inglês apresenta His name Já. Em espanhol, já, no sentido de agora, deveria ser ia e não já. Em inglês seria now. Em português, na versão Almeida Revista e Corrigida, IBB, 1981, ainda muito utilizada no Brasil, está escrito no texto em apreço que o nome de Deus é Já, com as duas letras maiúsculas. Porém, nas versões mais modernas, este problema já foi resolvido, pois aparecem os vocábulos Senhor, Almeida Revista Atualizada, e Jeová, Almeida Revista Corrigida, ao invés de Já. Esta palavra é uma forma resumida de Javé, Iavé, nome pessoal de Deus derivado do tetragrama hebraico YHWH. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Esse chavão, em semelhança ao anterior, também foi usado por José dos Clichês, citado na introdução deste livro. O que há de errado com essa frase? Ela não está na Bíblia? Por mais incrível que possa parecer, não. A palavra de Deus continua atual, nova. Os preceitos divinos são imutáveis e universais a despeito das grandes transformações que ocorrem no mundo. Por isso, ela não precisa se renovar. Não é como um jornal ou uma revista que já chegam às nossas mãos desatualizados. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe que o profeta Jeremias usou uma expressão parecida com o chavão em apreço, mas referindo-se à misericórdia do Senhor. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Como diria um famoso comentarista esportivo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Propagada por um hino que marcou época, essa frase dá a ideia de que nem todos os justos são atribulados. Veja o que diz a Bíblia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. Percebeu? A Bíblia não diz se, e sim quando. A conjunção condicional se indica apenas que o crente poderá passar por situações difíceis, e não que isso é uma característica obrigatória da vida cristã, biblicamente. Atos 14, 22, 1 Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Quando passares, denota que o crente passará por tribulações, mas o Senhor estará com ele, como aconteceu com José, Atos 7, verso 9, Gênesis capítulo 39, versos 20 e 21, Ananias, Misael e Azarias, Daniel 3, Daniel, capítulo 6, Paulo,
2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Esforça-te e eu te ajudarei. A expressão esforça-te aparece mais de 10 vezes na Bíblia Sagrada, todavia nunca acompanhada da frase e eu te ajudarei. Conquanto Deus ajude a quem se esforça. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. O chavão em apreço não consta na Bíblia. Caso você queira alguns complementos bíblicos para esforçar-te, veja, e tem bom ânimo. Josué capítulo 1, verso 6 a 9. E faz a obra. 1 Crônicas capítulo 28, verso 10. E clama. Gálatas 4, 27. No plural, esforçai-vos, aparecem outros complementos. Números capítulo 13, verso 20, 1 Samuel capítulo 4, verso 9, Salmo 31, verso 24 e Ageu 2, verso 4. Talvez você pense que eu esteja sendo rigoroso em minha abordagem. De forma alguma. O meu objetivo é convencê-lo de que Deus deseja que sejamos cada vez mais amantes da palavra, a ponto de conhecê-la em seus mínimos detalhes. Que você se esforce em conhecer a palavra de Deus, a fim de não citar frases extrabíblicas como se fossem versículos das Escrituras. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apesar de não aparecer a palavra mesmo no Evangelho de Lucas 23, 43, a maior parte dos pregadores fazem uso desse sutil acréscimo. Por quê? Alguns possivelmente utilizam-no por mera displicência ou porque ouviram alguém falar assim e nem perceberam que citam o versículo de forma errada. Seria essa uma falácia relevante? É claro que é preferível citar as passagens das Escrituras da forma como elas se apresentam, principalmente quando as nossas citações são precedidas da frase "a Bíblia diz". Contudo, acredito que haja por parte de alguns pregadores a intenção de realçar o sentido das palavras de Jesus àquele infrator crucificado. Na versão das Escrituras das Testemunhas de Jeová está escrito: "Deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso". Percebeu como, de forma sutil, mudando-se a pontuação, o texto bíblico foi absurdamente deturpado? Como se sabe, as Testemunhas de Jeová acreditam na doutrina do sono da alma. Segundo esse ensinamento, as almas das pessoas que morrem ficam dormindo junto com o corpo. É claro que isso não subsiste depois de uma análise à luz da sã doutrina. Apocalipse capítulo 6, versos 9 e 10 e Lucas capítulo 16, versos 22 a 24. Segundo essa falsa teoria, um dia todos ressuscitarão para desfrutar uma vida de prazer no paraíso, que será aqui na terra. Nesse caso, as palavras de Jesus a infrator, "Hoje estarás comigo no paraíso", refutariam essa doutrina, visto que se referia, na ocasião, a "hoje mesmo". Diante disso, creio que alguns pregadores acrescentem a palavra mesmo para intensificar o verdadeiro significado do texto. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. Vinde a mim como estáis. É claro que Jesus recebe o pecador arrependido na condição em que ele estiver. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, verso 10. Não obstante, a frase em questão não está registrada nos evangelhos, apesar de ser usada com frequência pelos pregadores. Prefiro usar um versículo bíblico autêntico como Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Outras passagens em que este verbo é empregado da mesma forma são Salmo 34, verso 11, 95, verso 1, Isaías 1, verso 18, capítulo 2, verso 5, 55, verso 1, Ezequiel 18, verso 30, Oséias 6, verso 1, Mateus 4, 19 e capítulo 25, verso 34. Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 2. A síndrome do papagaio. E tudo quando exigirdes em meu nome, eu o farei. Os pregadores triunfalistas anunciando um evangelho antropocêntrico ou egocêntrico e não cristocêntrico
insiste em citar essa frase como se fosse bíblica. Não tem o menor constrangimento em afirmar que a tradução de João, capítulo 14, verso 13, e de outras passagens que empregam o verbo pedir, estão erradas. Segundo eles, quando Jesus usou o verbo pedir, queria dizer exigir e determinar. Ora, isso é uma invencionice. Será que todos os eruditos que traduziram a Bíblia para os vários idiomas estavam errados? Por que nenhum deles empregou exigir em vez de pedir? Porque não há nenhuma nota de rodapé enfatizando isso? João Ferreira de Almeida traduziu o verbo aiteon em João 14,13 para pedirdes, conforme Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada. Nas traduções em inglês da versão Rei Tiago e Nova Versão Internacional, empregou-se o verbo ask, pedir, e na famosa versão espanhola de Cassiodoro do Reina, o verbo aplicado foi pediereis. Um conhecido pregador, para suavizar essa falaciosa doutrina, diz que determina o diabo e não a Deus. Ora, isso só piora a situação. Jesus, quando fala em pedir, refere-se ao Pai, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João 15, verso 16. Esses determinadores, desprezando o que está escrito na palavra de Deus, ensinam que devemos reivindicar bênçãos do Senhor, ordenando o diabo? Que confusão! Não é mais fácil seguir o modelo deixado por Jesus em Mateus capítulo 6, versos 6 a 13? Que tal consultarmos o dicionário? O verbo aiteon, pedir, sugere na maioria das vezes a atitude de um suplicante, a petição daquele que está em posição inferior àquele a quem a petição é feita. Por exemplo, no caso de homens pedindo algo a Deus, Mateus 7, verso 7, Dicionário Vini, CPAD, página 860. É lamentável que pregadores e ensinadores queiram fazer valer as suas ideias a todo custo, rejeitando o que está claramente escrito na palavra de Deus. Trata-se de um absurdo exigir algo do Senhor. Na oração, a nossa atitude é de suplicante e não de exigente. Você sabia que os pregadores dessa falsa determinação se acham melhores do que Deus? Veja o que diz a Bíblia. Que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e o ames para o teu bem? Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13. Que ironia! O Senhor pede e alguns homens presunçosos exigem. Gostou deste capítulo? No próximo, veremos que muitos pensamentos falsos dos pregadores dessa nova onda estão sendo propagados por meio da música. Você gostaria de saber quais são os erros doutrinários difundidos por canções consideradas hinos de louvor a Deus? Que tal virar a página?